Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o nosso coração aberto, com fé e com humildade. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está me ouvindo, esse homem, essa mulher que estão cansados do processo. Eu oro por aqueles que já pensaram em desistir porque não veem resultados. Pessoas que têm chorado em silêncio, tentando manter uma fé e uma esperança no seu coração. Fortalece essa pessoa. Mostra a ela, Pai, que o Senhor está presente. Que mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua se movendo. Que essa espera não seja em vão, mas que seja uma preparação para algo maior. Que essa pessoa perceba que ela não está sozinha, que ela é amada, cuidada, que ela é vista e guiada por Ti, em cada detalhe da sua vida. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui comigo nessa manhã. Saiba que essa mensagem não chegou até você por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque Ele sabe que você precisa ouvir algumas coisas. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que nos faz alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Olha só, hoje eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Nem tudo na vida acontece do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. As coisas vão acontecer no tempo certo. Você só precisa persistir. Não desista. Você pode até não estar vendo nada mudar agora. Pode estar se perguntando por que parece que a vida de todo mundo está avançando, menos a sua. Mas Deus não está em silêncio. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando. E é nesse processo, onde tudo parece que está parado, que Ele mais te transforma. É difícil, eu sei. Esperar é uma das coisas mais dolorosas da fé. Mas enquanto você espera, Deus está preparando. Ele não quer apenas te entregar aquilo que você pediu. Ele quer te preparar para receber isso de uma forma que você consiga sustentar, apreciar. Isaías 41, versículo 10, diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e o ajudo. Eu o protejo com a minha forte mão. No final dessa mensagem, eu vou orar novamente por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Escreva aqui, não importa o que você esteja passando, apresente os seus pedidos a Deus. E junto com o seu pedido de oração,
escreva essa frase profética, essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Irmãos, quando tudo começa a dar errado na nossa vida, a gente se pergunta se Deus ainda está com a gente. Nós olhamos em volta e não vemos nenhum sinal de que as coisas vão melhorar. E o pior é quando o silêncio se arrasta, quando o processo se estende, quando parece que a vida travou e a ajuda não chegou. Foi mais ou menos isso que o povo de Deus enfrentou. Eles estavam passando pelo deserto, rumo à terra prometida. Eles tinham sido levados para longe, vivendo num lugar escasso, estranho, numa cultura que não era a deles, sob a opressão de um império que esmagava a sua fé e os seus costumes, porque antes do deserto eles passaram mais de 400 anos no Egito. E lá no Egito eles perderam quase tudo. O tempo, a liberdade, a identidade. E mais do que isso, eles estavam começando a perder a esperança. Aquela geração do deserto era uma geração marcada pela culpa, pela saudade do que foi e pelo medo do que estava por vir. Muita gente achava que Deus os havia abandonado, que o tempo da promessa tinha acabado, que o amor de Deus era condicionado à perfeição deles. E como eles tinham falhado, pronto, acabou. Mas Deus não se calou, pelo contrário. Foi nesse momento de escuridão que ele falou com mais ternura, com mais clareza e com mais poder. Deus disse: não tenham medo, eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Deus não falou isso quando estava tudo bem. Ele falou isso no auge do sofrimento, porque é no processo que a gente precisa ser lembrado, que a presença de Deus não vai embora porque a vida ficou difícil. O povo achava que tinha sido esquecido, mas Deus continuava ali, sustentando, fortalecendo, preparando a restauração. E hoje essa mesma palavra serve para você. O seu processo pode parecer longo, pesado, cansativo, mas Deus está à sua frente. Ele está no controle. Você pode até achar que nada está acontecendo, mas Deus trabalha de um jeito que nem sempre é visível. E é exatamente aí que mora o desafio da fé. Continuar confiando mesmo quando não se vê nenhum sinal de mudança. Tem gente que ora durante anos por uma resposta, por uma cura, por uma porta aberta, e aí começa a duvidar, começa a se comparar com os outros. Fulano pediu ontem e já recebeu. Ciclana nem buscava tanto assim e foi abençoada. E você continua ali, firme, ou pelo menos tentando estar firme. Só que no fundo, eu sei que você está cansado, cansada. Mas aqui vai uma verdade que é difícil de engolir. Muitas vezes, o que Deus quer trabalhar na sua vida é a paciência. Não porque Ele gosta de te ver sofrendo, mas porque Ele sabe o que virá depois. E Ele quer que você chegue lá com maturidade, com estrutura, com raiz. Porque bênção sem preparo viram peso e milagre sem mudança de mentalidade vira dependência. A espera, por mais dolorosa que seja, é um lugar onde Deus te molda, onde Ele te mostra que a provisão dEle não vem só no fim, mas vem em cada passo.
É no meio do processo que ele alinha seu coração, que ele confronta sua ansiedade, ele fortalece a sua identidade. Lembra de José? Ele teve um sonho incrível, mas antes de viver esse sonho, ele passou por rejeição, injustiça, prisão. Foi um longo processo, mas no fim, ele mesmo entendeu que tudo aquilo foi necessário. Porque sem o processo, ele não estaria pronto para carregar o que Deus havia prometido a ele. Agora pense, e se o mesmo estiver acontecendo com você? E se essa espera que tanto te incomoda for exatamente o que está te preparando para viver algo que, se viesse hoje, te esmagaria? Talvez Deus esteja te dizendo: meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Eu só estou te preparando, te fortalecendo primeiro. Olha só, você não precisa entender tudo, mas você pode escolher confiar. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem força, a fé não é ausência de dor, é a escolha de continuar, mesmo em meio à dor. Você não está em pausa, você está em construção. Deus não coloca ninguém no tempo de espera à toa. Ele não te segura porque está indeciso sobre o que fazer com você. Ele já viu o que você ainda não viu. Ele já conhece o peso daquilo que você está pedindo. E mais do que isso, ele conhece o coração com que você vai receber. Tem oração que, se fosse atendida no nosso tempo, nos afastaria de Deus. Tem portas que, se fossem abertas agora, só iriam alimentar o nosso ego. E tem milagre que, se acontecesse do seu jeito, te deixaria preso numa visão pequena, muito menor do que aquilo que Deus realmente quer e pode fazer. Sabe por quê? Porque o processo não é só sobre o que você quer, é sobre quem você está se tornando. O povo no deserto queria chegar rápido em Canaã, mas Deus estava interessado em mais do que a chegada. Ele queria transformar um povo. Ele queria tirar uma mentalidade de escravos e transformá-los em filhos. Pessoas que não apenas pisassem na terra prometida, mas que soubessem viver lá com responsabilidade, com fé, com princípios, com confiança. E é exatamente isso que ele faz comigo e com você. Ele usa o tempo do ainda não para tratar o nosso coração, para expor o que está escondido, alinhar aquilo que está desalinhado na nossa vida. Você já percebeu como, quando tudo vai bem, a gente finge que está tudo certo por dentro também? Mas é no tempo da espera, quando não temos controle, quando somos forçados a parar, que Deus revela o que realmente está aqui dentro. E mesmo assim, Ele não faz isso para te envergonhar. A intenção de Deus é te curar. Deus não te expõe para te ferir, mas para te libertar. E talvez essa fase da sua vida esteja te forçando a encarar coisas que você evitou durante muitos anos. Mas é justamente aí, nesse lugar, onde parece que nada está acontecendo, que Deus está fazendo a obra mais profunda, mais completa. Aquela que ninguém vê, mas que vai sustentar tudo aquilo que está por vir. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Se você não tiver palavras, escreva só isso. Senhor, me ajuda. Escreva isso. Derrame o seu coração aqui na presença de Deus. Se você tem orado por alguém da sua família, escreva o nome dessa pessoa aqui. Ah, pastor, eu estou orando por uma pessoa que está enfrentando um câncer, que está se submetendo a uma quimioterapia. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Eu quero orar para que Deus a cure, para que esse tratamento seja eficaz. Se você está passando por um momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento, às vezes com seus filhos, coloque o nome dessas pessoas aqui. Eu quero orar por cada um. Se tem alguma outra circunstância que tem te incomodado, algo que tira a sua paz naquele momento em que você vai dormir, sabe? Quando você põe a cabeça no travesseiro e vem aqueles pensamentos, daquelas situações das quais você já perdeu o controle, você não sabe o que fazer. Escreva aqui nos comentários. O nosso Deus é poderoso. Amém? Receba essa palavra no seu coração. O nosso Deus é poderoso. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, mais essa palavra. Obrigado por nos lembrar que o Senhor está conosco, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar nada além da dor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com os teus filhos. Obrigado por nos sustentar, ó Deus, quando não temos mais forças para continuar. Nos perdoe pelas vezes em que desconfiamos da tua fidelidade, em que permitimos que o medo tomasse o lugar da fé e a ansiedade dominasse o nosso coração. Perdoa-nos, Pai, pelos momentos em que tentamos apressar os teus planos, achando que sabíamos o melhor caminho. Nos lava, Senhor, de todo orgulho, de toda dureza, de toda pressa. Nos ensina a confiar de verdade. Ó Deus, que o Senhor contemple esse coração cansado que está me ouvindo agora. Eu oro por essa irmã, por esse irmão que estão passando por um processo difícil, por uma espera que parece interminável, que eles sintam nesse exato momento a tua presença, os renovando, acalmando e os abraçando. Que eles recebam no seu espírito a compreensão de que o Senhor está os moldando e que o teu silêncio não é ausência, é trabalho profundo, é cura, é restauração. Eu oro por aqueles que não viram o milagre que estavam esperando, por aqueles que perderam alguém que amavam, pessoas que oraram e não viram resposta. Consola esses corações, Pai. Mostra a eles que o teu amor não está condicionado ao que nós estamos vendo, mas que o teu amor é constante, eterno e inabalável. Que cada pessoa ferida receba agora o consolo que vem do Espírito Santo. Receba a paz que o mundo não pode oferecer. Eu quero orar por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que lutam contra os vícios. Quebra as correntes, Pai, dessa vida. Eu oro, Senhor, por essa família, para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo teu favor, pela tua graça e entreguem a sua vida a Cristo. Que o teu Espírito alcance esses corações endurecidos. Eu quero apresentar ao Senhor essa pessoa que está passando por um momento delicado na sua saúde.
essa pessoa que está no leito de um hospital, que recebeu um diagnóstico difícil do médico, que o Senhor opere um milagre, que o Senhor conceda a paz, que o Senhor fortaleça, ó Deus, essa família. Em nome de Jesus, que a tua provisão seja completa e que a nossa confiança em ti seja maior do que qualquer crise interna ou externa que nós enfrentarmos. Contempla, ó Pai, cada pedido mencionado aqui e atende segundo a tua vontade. Cada nome, cada súplica, cada dor compartilhada aqui nos comentários. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Portanto, seja feita a tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você? Então compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai falar com você nesse momento. E eu creio que você vai sair desse vídeo aqui totalmente diferente do que você entrou. Hoje é um novo dia que o Senhor está te concedendo. E Ele está te dando mais uma oportunidade. Por isso, se você puder fazer isso agora, já comece o seu dia declarando aqui nos comentários: obrigado, Senhor. E já comece o seu dia com gratidão. Amém? Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar com você sobre onde você está colocando a sua confiança. Porque a confiança é como uma moeda espiritual e você precisa ter muito cuidado com quem você empresta essa moeda. Porque tem gente que vai te cobrar juros altíssimos. Tem pessoas que vão te deixar endividado emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você já se sentiu desqualificado por alguém? Já ouviu palavras que fizeram você duvidar de si mesmo? Já teve alguém que te fez sentir pequeno, incapaz, inferior? Se a sua resposta é sim, escuta essa palavra, porque hoje eu quero te mostrar que a opinião deles não define o seu valor. Vamos ler juntos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 28 e 29. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os homens, ficou indignado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a sua presunção e a maldade do seu coração. Você veio apenas para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. Olha a história de Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Mas quando ele chegou no campo de batalha e viu Golias desafiando o exército de Israel, algo se levantou dentro dele. Ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não tinha armadura, não tinha treinamento militar e não tinha currículo de guerra. Mas ele tinha algo muito mais poderoso. Ele tinha um histórico com Deus. Mas quando o irmão dele, Eliabe, ouviu Davi falando, ele não o encorajou. Ele não disse assim: vai lá, irmão, eu acredito em você. Não, ele o desqualificou.
Ele disse: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua presunção. Presta atenção, irmãos. Ele atacou o caráter de Davi. Ele diminuiu o trabalho que Davi fazia e questionou as intenções do coração de Davi. Entenda uma coisa. Infelizmente, as pessoas mais próximas de você, às vezes, são as que mais vão te desqualificar. Porque elas te conhecem como você era, não como Deus está te transformando. Elas te veem pelo passado, não pelo futuro que Deus preparou para você. Elas te julgam pelas suas limitações, não pelo seu potencial. Eliabe viu Davi como o irmão mais novo que cuidava das ovelhas, mas Deus via Davi como o futuro rei de Israel. Eliabe viu presunção, só que Deus viu a fé. Eliabe, o irmão de Davi, viu maldade, mas Deus viu a coragem de Davi. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que a limitação deles se torne a sua insegurança. Não pegue emprestado a descrença deles. Não aceite a narrativa deles sobre quem você é. Porque quando você se apega na confiança das pessoas, quando busca validação nelas, você está pagando um empréstimo com juros altíssimos. Porque as pessoas têm fundos insuficientes. Afinal, todos nós somos limitados. As pessoas não têm o que você precisa. Elas não podem te dar o que só Deus pode te dar. Deus é infinito, Ele não falha. As pessoas são limitadas, estão sempre falhando. Agora repare na resposta de Davi. Ele não entrou numa discussão longa, não tentou se justificar. Simplesmente ele disse: o que foi que eu fiz agora? Não posso nem falar. E depois ele se virou e foi falar com outras pessoas. Ele não ficou preso ali na opinião de Eliabe. Davi não deixou que a descrença do irmão o paralisasse. Ele agiu com sabedoria, com a sabedoria que Deus havia colocado nele. Sabe, tem gente que você precisa parar de tentar convencer. Tem gente que nunca vai acreditar em você, que sempre vai te ver como você era e não como você está se tornando. E você não pode desperdiçar sua energia tentando provar seu valor para quem já decidiu te desqualificar. Depois dessa palavra, eu te indico a ir lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, que vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo, porque o tema do Minuto Reflexão de hoje é esse: pare de ser controlado e moldado pela opinião dos outros e comece a se guiar pela opinião de Deus. Assista lá, pois vai edificar muito a sua vida e você vai receber motivação e força do alto. Depois dessa interação com seu irmão, Davi foi até o rei Saul e Saul também tentou desqualificá-lo. Olha o que Saul disse: você não pode enfrentar esse filisteu. Você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a juventude. Saul olhou para as credenciais de Davi e disse: você não tem o que é preciso. Mas Davi não aceitou essa sentença. Ele disse: eu cuidava das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o golpeava e arrancava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o golpeava até matá-lo. Eu matei leão e urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você percebe o que Davi fez aqui? Ele usou o seu passado como currículo. Ele usou as batalhas que ninguém viu como credencial para a batalha que todos estavam vendo. Ele disse: eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e esse gigante vai ser como um deles. Receba essa verdade no seu coração, meu irmão,
minha irmã, coisas que os outros usam para te desqualificar são exatamente as coisas que Deus usou para te qualificar. Eliabe desprezou o fato de Davi cuidar de ovelhas, mas foi cuidando de ovelhas que Davi aprendeu a lutar. Foi lá no campo, sozinho, sem plateia, que Davi desenvolveu coragem. Foi enfrentando leões e ursos que Davi se preparou para enfrentar gigantes. Então, pare de desprezar o seu processo. Pare de ter vergonha da sua jornada. Pare de achar que você não está qualificado porque o seu caminho foi diferente do caminho do outro. Porque Deus estava te treinando o tempo todo. E Ele estava te preparando nas batalhas que ninguém viu para a vitória que todos vão ver. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. Ele disse assim: você precisa se vestir como eu, você precisa lutar do meu jeito. Mas Davi experimentou aquela armadura e disse: eu não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E ele tirou tudo. Olha isso, tem muita gente que está tentando te fazer ser quem você não é. Muita gente tentando te colocar numa armadura que não serve em você. Muita gente está dizendo assim: você precisa fazer do meu jeito, você precisa seguir o meu modelo, precisa ser como eu. Mas Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te chamou para ser você, com a sua história, com as suas experiências, com o seu jeito único de fazer as coisas. Então, pare de tentar se encaixar na armadura de outra pessoa. Pegue a sua funda, pegue as suas 5 pedras e vá do jeito que Deus te preparou exclusivamente. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante o desprezou. Ele disse: sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus? Ele olhou para Davi e viu um menino, mas Davi olhou para Golias e viu mais uma oportunidade de Deus se glorificar. E Davi disse algo poderoso: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Toda esta assembleia saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Você percebe a confiança de Davi? Ele não estava confiando em si mesmo. Ele não estava confiando na opinião de Eliabe, na aprovação de Saul. Ele não estava confiando na aceitação de Golias. Ele confiava em Deus. E essa é a única fonte de confiança que você precisa ter. Porque quando você coloca sua confiança nas pessoas, você fica à mercê da opinião delas. Quando elas te elogiam, você se sente bem. Quando elas te criticam, você fica mal. Você vira uma folha ao vento, sendo levado para lá e para cá por tudo o que dizem sobre você. Mas quando você coloca sua confiança em Deus, quando você se ancora nele, você tem estabilidade. Não importa o que eles dizem, não importa se acreditam ou não, e não importa se eles te apoiam ou te abandonam, porque o seu valor não vem deles, vem de Deus. Davi matou Golias com uma pedra. Eu repito, uma pedra. Enquanto o gigante tinha espada, lança e armadura, Davi tinha uma pedra e a presença de Deus. E isso foi suficiente. Porque quando Deus está com você, você não precisa do que eles têm. Não precisa da aprovação deles, da validação deles. Reflita sobre isso hoje. Onde você está colocando a sua confiança? De quem você está buscando opinião? Quem você está deixando definir o seu valor? Porque se você está buscando validação nas pessoas, você vai ficar endividado, vai pagar juros altíssimos, vai viver frustrado, ansioso, inseguro. Mas se você colocar a sua confiança em Deus, se você se lembrar do que Ele já fez na sua vida,
se usar o seu passado como currículo de fé, como testemunho do que Deus já fez, você vai enfrentar qualquer gigante, vai vencer qualquer batalha, porque a batalha é do Senhor e a vitória quem garante é Ele. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida. Amém? E a partir de hoje, pare de tentar convencer quem não acredita em você. Pare de buscar a aprovação de quem já te desqualificou. Pare de vestir a armadura que não serve em você. E vá do jeito que Deus te preparou, com a sua história, com as suas cicatrizes e com as suas vitórias que ninguém viu. Porque o leão que você enfrentou lá no passado te preparou para o gigante que você está enfrentando agora. E esse gigante vai cair, não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Não porque você é capaz, mas porque Deus é poderoso. Não porque você mereça, mas porque o Senhor te escolheu. Então hoje eu declaro sobre a sua vida: você não precisa da aprovação deles, não precisa da validação deles, não precisa que acreditem em você, porque Deus acredita e isso é o bastante. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é a nossa fonte de confiança. Obrigado porque não precisamos buscar validação nas pessoas. Obrigado porque o Senhor nos vê não como somos, mas como estamos nos tornando. Obrigado porque o Senhor usa o nosso passado para nos preparar para o nosso futuro. Senhor, nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos aprovação nas pessoas em vez de buscar em Ti. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a opinião deles nos paralisar. Pelas vezes em que tentamos vestir a armadura de outra pessoa em vez de ser quem Tu nos chamaste para ser. Lava-nos em Tua poderosa presença. Eu peço que o Senhor liberte cada pessoa da prisão da opinião alheia. Que elas parem de considerar a descrença dos outros. Que elas se lembrem das vitórias passadas. Que usem o testemunho do leão e do urso para enfrentar o Golias de hoje. Senhor, dá coragem para enfrentar os gigantes. Dá sabedoria para não desperdiçar energia tentando convencer quem não acredita. Que cada um saiba hoje que não precisa da aprovação deles. Que cada pessoa entenda que a batalha é do Senhor. E que cada um veja os seus gigantes caírem. Experimentem vitórias que só o Senhor pode dar. Eu entrego em Tuas mãos e apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nesse vídeo. Oh Deus, eu não conheço essas pessoas. Eu não sei o que elas têm vivido. Mas o Senhor conhece até os fios de cabelo que tem na cabeça deles. Então eu peço que o Senhor visite agora cada coração aflito, cada mente cansada, cada pessoa que tem se sentido esquecida. Que o Teu Espírito Santo envolva cada um com paz, com consolo, com esperança. Que o Senhor traga cura onde há dor, restauração onde há feridas e fé onde o medo tem tentado dominar. Eu também quero orar, meu Deus, por aqueles que têm chorado em silêncio, por aqueles que têm sentido o peso da rejeição, por quem foi esquecido, por quem foi deixado de lado quando mais precisou de ajuda. Consola esse coração, meu Deus. Mostra que o Senhor nunca abandona, que o Teu amor permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada de lutar, por quem tem feito tudo certo, mas ainda não viu o resultado. Renova as forças dele, Pai. Traga ânimo novo. Mostra que o tempo da colheita vai chegar, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Eu oro por essas pessoas que estão enfrentando problemas na família, por casamentos que estão abalados, por pais e mães que estão orando por seus filhos. Que o Senhor toque nesses lares, ó Deus. Restaura o amor,
o respeito e a comunhão. Que o perdão prevaleça e que o teu Espírito Santo traga paz, onde antes só havia confusão. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que lutam contra os vícios, contra pensamentos de morte, contra a tristeza e a ansiedade. Que a tua libertação alcance cada um agora. Que eles sintam a tua presença entrando no coração, curando as feridas, acalmando a mente e renovando a fé. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que passam por lutas financeiras. Ó Deus, abre as portas, mostra um caminho novo para ele e para ela. Abençoa os filhos e filhas que estão deixando seus nomes aqui nos comentários, clamando por uma mudança nessa área. Que eles possam dizer com fé: eu entrego as minhas finanças nas mãos do Senhor e confio que Ele fará o melhor por mim e pela minha família. Eu oro por cada pedido que foi deixado aqui, mesmo aqueles que não foram escritos, mas que foram guardados no coração. O Senhor sabe o que cada um precisa. Atende, meu Deus, segundo a tua vontade. Contempla essa pessoa que se sente desqualificada, porque ouviu palavras que a fizeram duvidar de si mesma. Eu oro por essa pessoa que está tentando se encaixar numa armadura que não é para ela. Liberta, meu Deus, restaura a confiança. Mostra que o valor deles não vem das pessoas, mas vem de ti. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Minuto com Deus. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. É uma maneira da gente estar mais perto, em oração, dando os avisos e comunicando as novidades aqui do nosso ministério. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que também está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto com Deus de hoje. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução. Mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor.
através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o Teu mover e mostra a eles as Tuas maravilhas, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na Tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do Teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à Tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, Ele está agindo, Ele está nos transformando, Ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, Ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento.
Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda,
porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração,
a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio.
Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida, Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias.
Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta, e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela Tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no Teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite.
E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual. Porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas. Mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite não tem experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus,
comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade, mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a Tua presença e que vivem segundo a Tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as Tuas bênçãos e não a Tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as Tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela Tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por Ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para Te conhecer de verdade,
que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. O grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.